mãe disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu-lhe a Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua língua. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Diga amém? Muito bem. Naamã, ele tinha muitos atributos, né? Ele era um homem honrado pelo rei da Síria, com certeza também honrado por todas as pessoas que o conheciam. Quando ele andava pelas ruas da cidade, do seu país, com certeza todo mundo reverenciava como herói de guerra. Não é isso? Sim, ele era respeitado, porque ele tinha trazido muitas vitórias para a sua nação. Porém, como diz a Bíblia, ele era leproso. Ele tinha uma situação que ele precisava esconder, né? As pessoas talvez na rua não sabiam qual era o problema que ele tinha, mesmo porque o seu problema ele conseguia esconder debaixo da sua farda de herói, talvez cheia de medalhas ou honras, né? Mas quando ele chegava em casa e tinha que tirar a sua farda, a família sabia o drama que ele vivia, né? A família sabia que ele tinha um problema, e que aquele problema, mais cedo ou mais tarde, seria impossível dele esconder. E na rua ele até conseguia esconder, mas em casa a família sabia. Não é verdade? Isso não. A lepra na Bíblia, ela representava o pecado, né? A lepra é um símbolo de pecado. Porque você sabe que o pecado, a pessoa também muitas vezes precisa esconder. Não é verdade? Ela vai escondendo enquanto pode. Só que chega uma hora que o pecado vai envergonhar, vai humilhar, né? A lepra, ela era assim: a pessoa quando contraía a lepra, era provocada por um vacilo, né? Então ela ia sendo tomada por aquela doença, principalmente das extremidades do corpo, né? Dedos, dos pés, das mãos,
orelha, nariz, né? Algumas partes do corpo sendo tomadas pela doença. E ela tinha que então ser isolada de todo mundo, para não passar a doença para as pessoas. E ela só ia perdendo por causa da doença, sofrendo. E assim é o pecado também. Quando a pessoa vai, quando ela peca, ela muitas vezes vai escondendo, mas chega uma hora que o pecado vai humilhar ela. Ela vai se envergonhar por aquilo de errado que ela está fazendo. E sofrer, e vai acabar perdendo tudo. Né? Como é no caso de Naamã. Todas as suas honrarias ele ia acabar perdendo em Naamã. Né? Só que ele tinha na casa dele uma empregada, que inclusive era da nação de Israel, tinha sido levada cativa e ficou na casa de Naamã para trabalhar com a sua esposa. E ela era uma menina, e ela tomou conhecimento, ela sabia do problema que aquele homem tão honrado tinha. Na rua ele mantinha uma aparência, mas em casa ele tinha que se despir. E a família toda sabia do seu plano. E a menina que era empregada também via aquela situação, né? E ela então sugeriu a sua patroa, ela conversou com a sua patroa. Ela disse lá no versículo 5 assim: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Amém? Então você vê, uma pessoa que estava ali na casa dele, talvez muitas vezes nem era notada, mas foi essa pessoa que foi usada para apontar para ele um caminho. Amém? Aquela pessoa que era apenas uma serva, estava a serviço da esposa de Naamã, mas aquela menina foi usada por Deus para apontar um caminho para aquele homem que era um dos principais na sua nação, mas que não tinha ninguém que podia resolver o seu problema. E ela disse: olha, tomara ele estivesse lá em Israel, lá tem um homem de Deus que poderia olhar por ele, e lá tem alguém que poderia resolver o problema dele. Amém? Olha a importância de se testemunhar, não é? Porque essa menina, ela tinha sido levada de Israel lá para a Síria, cativa, e foi trabalhar como serva, como escrava na casa de Naamã. Ela poderia dizer assim: tomara que morra de uma vez, tomara que apodreça mesmo, né? Me trouxe cativa para cá, me tirou da minha nação, da minha família, me trouxe cativa para cá, tomara que morra mesmo. Mas ela não procedeu dessa forma, não é? Ela desejou não o mal, mas ela desejou ver o bem daquele homem, mesmo tendo motivos para desejar o mal. Olha a importância da gente dar bom testemunho onde a gente está, não é? Talvez você entregar, talvez você até humilhado lá no seu trabalho por alguém, talvez até no seu patrão, pela sua patrona. Mas o dia que eles precisarem de ajuda, é você que vai apontar o caminho. Sim ou não? Talvez lá na sua casa as pessoas te rejeitam por causa da sua fé, mas o dia que eles precisarem de ajuda, é você quem vai apontar o caminho para eles. Talvez você se sente insignificante no meio que você vive. Você de repente vive em meio a pessoas cheias de honrarias e você é o mais simplesinho. Mas o dia que eles precisarem de ajuda, é você que vai apontar o caminho. Sim, como ela fez. Quando Naamã soube que havia uma possibilidade dele se livrar da sua lepra, ele se agarrou a essa possibilidade, porque não tinha cura para ele, né? Não tinha cura, acho que até hoje não tem cura para ele. Não tinha, então ele se agarrou àquela possibilidade. O que ele fez? Foi ao rei, no princípio, né? Falou com o rei de Israel, havia a chance dele ser curado. O rei deu uma carta para ele levar para o rei de Israel. Ele montou uma comitiva
E a princípio ele pensou assim: olha, eu pago qualquer preço para ficar livre da minha situação. E aí ele juntou lá muita prata, né? Lá no versículo 5, respondeu: vai, anda, te enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, estavam mais ou menos 350 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, mais ou menos uns 72 quilos, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e 10 vestes festivais, que eram vestes coloridas, vestes que só os principais, só as pessoas mais honradas tinham, né? Porque os servos não usavam roupa colorida, as pessoas simples não usavam roupa colorida naquele tempo. Então ele juntou o que pôde de dinheiro e ele foi em busca da cura. Mas ele estava enganado, porque as coisas de Deus não se compram com dinheiro. As coisas de Deus não se adquirem com dinheiro. As coisas de Deus a gente adquire gratuitamente. Amém? Sim ou não? Mas ele foi levando ouro para vestes. Por quê? Porque ele pagaria qualquer preço para se livrar da sua. A gente tem muita gente, por exemplo, tentando se salvar, tentando se livrar dos seus pecados, por exemplo, pagando penitência, né? A pessoa quer ser salva, quer ser perdoada, às vezes ela faz qualquer coisa para tentar alcançar o perdão. Uma das coisas que ela faz é penitência. Mas perdão a gente só consegue de graça quando nós buscamos o perdão através de um arrependimento sincero. Graças a Deus. Sim ou não? Quando ele chega em Israel, a princípio ele vai ao rei, pensando que era o rei que iria resolver o problema. O rei ficou indignado, pensando que eu sou Deus, não posso fazer nada. Esse é uma afronta. O rei recebeu aquilo como uma afronta. Mas o profeta Eliseu, quando soube, disse assim: deixa ele vir a mim, que ele vai saber que há um profeta em Israel, que há uma voz de Deus em Israel. Aí o rei enviou ele até o profeta Eliseu. Quando ele chega na porta da casa do profeta, o profeta nem sai para receber ele. Amém? Nem sai. Por quê? Porque ele precisava ser curado não só da doença, não só do corpo, mas ele precisava ser curado lá no seu espírito, lá na sua alma, de um baita orgulho que ele tinha. Porque pelas honras que ele recebia, ele se sentia muito importante, muito especial. Ele se achava. E aí, quando ele chega na porta do homem de Deus, o homem de Deus nem sai para receber. O homem de Deus só manda um recado pelo seu auxiliar. Vai lá e fala para ele descer lá no Jordão para ser curado. Lá no Jordão tem que dar 7 mergulhos. E quando ele der os 7 mergulhos no Jordão, ele vai ser purificado.